Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nesta manhã eu quero responder a pergunta que está por trás de mim. Essa pergunta que está projetada por trás de mim, eu tentarei responder nessa abertura de campanha. Estamos abrindo a campanha de missões e o nosso culto está focado neste objetivo, e eu quero trabalhar esta temática ao invés de continuar a exposição no Evangelho de Marcos. Quem tem Bíblia, quem tem a Santa Bíblia, ergam-na para que eu possa ver. Ótimo. Se volte para o 13º capítulo de Atos, 13º capítulo, nós vamos ler apenas os versículos 1º, 2º e 3º. Atos, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. A Ara lê assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que se tornou depois Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Pai, abre as nossas mentes, abre os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Não viemos a este lugar para ouvir voz de homem, de pastor, minha, nem de ninguém. Viemos para ouvir a Ti, ó Pai. Fala conosco neste momento, Pai. Dá-nos entendimento, dá-nos um coração palpável, um coração mole. Toca nos nossos corações, desperta-nos, Pai, para nos envolvermos na Tua santa obra, na arca, na construção da arca do Senhor, a Santa Igreja. Oramos assim, certos da Tua boa resposta em nome de Jesus. Amém. Nosso texto mostra vários líderes da igreja de Antioquia da Síria. Existe também a Antioquia da Psídia, né? Essa aqui é a Antioquia da Síria. Eles estavam em culto. Ali diz que eles estavam orando, jejuando e orando. Durante esse culto, 2 pessoas foram separadas para uma obra. Que obra seria essa? Que obra seria essa? A magnitude, a solenidade, a importância dessa obra pode ser vista pelo rito de imposição de mãos. Nós lemos o texto que mãos foram impostas em 2 pessoas. Note bem que esta imposição de mãos não é para o apostolado. Saulo, que mais tarde foi denominado de Paulo, havia sido comissionado por Cristo e logo depois começou a pregar, como apresenta, como nós vemos, 4 capítulos antes, em Atos capítulo 9, Atos 9, 20, vemos que Saulo logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando ser este o Filho de Deus. Então, não é a ordenação de Paulo ao apostolado. Não existe evidência bíblica de que os outros apóstolos, Mateus, Pedro, João, Tiago, foram ordenados ao apostolado com imposição de mãos. Além disso, Barnabé, citado aqui, não era um apóstolo da mesma forma como Saulo, além dos 12 originais e do apóstolo Matias, Atos 1, 26. Antes desta imposição de mãos, Barnabé já era reconhecido e muito respeitado na igreja, como lemos em Atos 9, 27. Resumindo, a imposição de mãos relatada em Atos 13, 3,
não tem nada a ver com apostolado. O que temos aqui, o que lemos em Atos 13, 1 a 3, é a imposição de mãos para o comissionamento da obra missionária. A igreja de Antioquia está comissionando Saulo e Barnabé para missões, sob a autoridade e direção do Espírito Santo. Ao comissionar esses dois homens e enviá-los ao campo, aprendemos que quem tem a responsabilidade do reconhecimento e do envio de missionários é a igreja, e não juntas. Eu vou dizer isso de novo. Ao comissionar esses dois homens, Saulo e Barnabé, e enviá-los ao campo, aprendemos que quem tem a responsabilidade do reconhecimento e do envio de missionários ao campo é a igreja, e não organizações para-eclesiásticas. É óbvio que o livro de Atos não é um livro doutrinário, mas sim histórico. Consequentemente, nós não podemos ser dogmáticos em relação às narrativas ali encontradas. Embora esta ressalva seja importante, as narrativas, as muitas narrativas de Atos, são excelentes padrões a serem seguidos pela igreja. Neste maravilhoso padrão que nós vemos descrito, Atos 13 em diante, nós vemos que a igreja envia os missionários, mas também, atentem, recebe deles o relatório. Envia e recebe o relatório. Consequentemente, é uma conexão muito nítida entre a igreja e missões. A igreja é responsável pelo envio de missionários aos campos, e é para a igreja que os missionários devem prestar contas. O missionário é enviado e presta contas à igreja. Eu vou mostrar dois exemplos para os irmãos nesta manhã. Na primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14 de Atos, o ponto de partida, como já vimos, é Antioquia. A igreja enviou Barnabé e Paulo, que se fizeram acompanhar por João Marcos. Eles navegaram para Chipre, dali partiram para o continente, para a Ásia Menor, onde chegaram a Pérga da Panfilha. Depois que Marcos os abandonou, seguiram os dois, Saulo e Barnabé, para Antioquia da Pisídia. Posteriormente, eles rumaram para Icônio, Listra e Derbe, onde evangelizaram essas cidades. Na viagem de regresso, os missionários passaram pelos mesmos locais para consolidar esse centro de cristianismo, regressando ao ponto de partida. A viagem como todo durou 3 anos e meio. Aconteceu por volta do ano 45 depois de Cristo até 48, 49. Nos interessa o relato final desta primeira viagem, descrita em Atos 14. Você está no capítulo 3, basta virar uma página. Atos 14, 26 e 20, de 26 a 28. Foram de navio para Antioquia da Síria, de onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus, de onde eles haviam partido, para o trabalho que estavam terminando. Quando lá chegaram em Antioquia, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como o Senhor tinha aberto o caminho para os gentios, para que crescem. E ficaram ali em Antioquia muito tempo com os seguidores de Jesus. Então você tem aí um padrão. Eles saem da igreja que os envia e fazem um longo turnê e voltam para a igreja que os enviou, e ali então prestam, por assim dizer, um relatório, comunicam aos irmãos o que havia acontecido. O segundo exemplo, o mesmo padrão
acontece na segunda viagem missionária. Após uma viagem para clarificar algumas coisas em Jerusalém, os apóstolos voltam para Antioquia. Em Antioquia, Barnabé se junta a João Marcos e os dois vão embora para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos antioquenos à graça do Senhor. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, 40 a 41. Assim, deu-se a largada da segunda viagem missionária. Esta segunda viagem, durou cerca de 3 anos, de 49 a 52. Essa viagem está descrita em Atos 15, 36 até 18, 22. Aqui, Paulo e Silas foram para a Ásia Menor, passaram em Derbe, Listra, onde se lhe juntou Timóteo, seguindo então para Icônio e Antioquia da Psídia. Posteriormente, a comitiva missionária evangelizou a Frígia e a Galácia do Norte, onde Paulo ficou doente. Recuperado, saíram então para Troade. Nessa altura, Paulo teve uma visão e seguiu para Macedônia por mar, acompanhado por seu médico Lucas. Depois de ter evangelizado em Filipos, onde foi preso, seguiu para Tessalônica e Bereia. Daí partiu para Atenas e posteriormente para Corinto, onde ficou cerca de 1 ano e meio e fundou um dos mais importantes centros do cristianismo naquela cidade. Posteriormente embarcou para leste, juntamente com o famoso casal Aquila e Priscila, que conheceu em Corinto. Depois, em seguida, foram a Éfeso, e ali o casal Priscila e Aquila ficou. O apóstolo seguiu adiante, por mar, para Cesareia da Palestina, de onde partiu para Jerusalém, e finalmente regressou a Antioquia da Síria, de onde havia partido. O registro desse retorno à igreja antioquina e a partida para a terceira viagem missionária está em Atos 18, 2, 3 páginas depois. Atos 18, 22 e 23. Atos 18, 22 e 23. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. Tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Está aqui o ponto de chegada e de partida. Havendo passado ali em Antioquia algum tempo, verão de 52 até a primavera de 53, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aí você vê claramente um padrão. Quando ele parte agora, no versículo 23, ele parte para a terceira viagem. Então você vê um padrão muito claro. Há uma conexão muito nítida entre a igreja e missões. A igreja é responsável pelo envio de missionários aos campos e é para a igreja que os missionários devem prestar contas, como nós acabamos de ver nesses 2 exemplos. Dito tudo isso, apesar da responsabilidade da igreja, é inegável o papel positivo de juntas missionárias no apoio às igrejas. Alguém poderia arguir que não existiam juntas missionárias no Novo Testamento, consequentemente, para que junta missionária? Mas esse argumento cai por terra, porque não existiam escolas bíblicas dominicais para discipular os crentes no Novo Testamento. Devemos também descartar a EBD? Claro que não. Não existiam seminários teológicos para treinamento de pastores e líderes no Novo Testamento? E daí? Não existiam estações de rádio, estação de rádio cristã para disseminação do Evangelho no Novo Testamento. Não existiam centros de recuperação cristãos para dependentes químicos, como nós temos o Pão da Vida na nossa igreja. O fato
que uma instituição ou uma ação não existia na época do Novo Testamento, não invalida a ação e a instituição dos nossos dias. Em tempos diferentes, nossas ações podem demandar novas instituições. Isso é muito justo e muito bom. A nossa igreja é filiada à Convenção Batista Brasileira, a CBB, cuja razão inicial de existência era, abre aspas, unir todas as forças batistas do Brasil em uma organização nacional maior para o desenvolvimento e eficácia da pregação do Evangelho de Cristo, segundo nossa crença, fecha aspas, Salvador, Bahia, 1907, documento de fundação da CBB. Que coisa nobre, que coisa maravilhosa. A CBB tem duas grandes juntas missionárias. A Junta de Missões Nacionais, com 1.183 missionários espalhados em todo o território nacional. E a Junta de Missões Mundiais, com 1.988 missionários em 83 países nos 5 continentes do mundo. Essas juntas fazem um trabalho gigantesco de evangelismo, plantação de igrejas e ação social. As nossas juntas, têm ciência de processos de emissão de visto para países no exterior. As juntas têm vasto conhecimento sociocultural do campo e pode encaixar um missionário em um projeto contextualizado de plantio de igreja. As juntas sabem como operar em questões logísticas, como, por exemplo, a retirada de missionários em caso de guerra, a expertise de câmbio, de envio de moedas, como enviar recursos para os missionários da maneira mais econômica. A junta sabe fazer, por exemplo, como trasladar um corpo de um missionário que morreu no campo, quais são os trâmites burocráticos difíceis de realizar isso aí, etc. Dito isso, então, vemos que, sem dúvida, o papel de agências missionárias é importante e, a nível mundial, até mesmo imprescindível. Porém, e aqui é uma grande adversativa, porém, os missionários de uma igreja devem ser enviados para os campos que a respectiva igreja considera em sua visão de trabalho e não o contrário. Ou seja, a junta deve se adaptar à visão da igreja e não a igreja se adaptar à visão da junta. Adicionalmente, quem deve cuidar dos missionários no campo, quem deve pastorear os missionários é a igreja e não juntas missionárias. Somos gratos a Deus, somos muito gratos a Deus pelos esforços dessas juntas. Porém, o que notamos é que, ao longo do tempo, as juntas passaram a exercer atividades que são competência da igreja. Quer ver um claro exemplo disso? Uma clara instância disso aí é o fato de que os missionários prestam contas às juntas e não às igrejas. Adicionalmente, não existe comunhão estreita entre os missionários nos campos e suas respectivas igrejas, pelo menos no caso de missionários das juntas que são membros desta igreja. Neste ano de 2023, o colegiado de nossa igreja decidiu por um envolvimento mais abrangente com outras agências missionárias, a fim de que, entre outros motivos, conhecermos outras maneiras de nos aproximar mais de missionários atuando nos campos e nos relacionarmos com eles. Já dissemos antes e reiteramos agora. Nós já temos missionários a nível estadual, desejamos ter nossos próprios missionários a nível nacional e a nível mundial. Não sabemos quanto tempo levará para a efetivação desse desejo e que tipo de parceria nós vamos estabelecer, mas essa é a nossa meta, esse é o nosso desejo. Uma grande obviedade agora, é claro, é óbvio,
que a grande comissão foi dada por Cristo pessoalmente à igreja. Essa responsabilidade é nossa, tanto corporativa como individualmente. Noutras palavras, essa responsabilidade é da PIB do Pará enquanto corpo e também minha e sua. Afinal, como eu acabei de dizer, Jesus delegou essa responsabilidade pessoalmente aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então, independente do que quer que pensemos sobre juntas, independente disso, eu e você, esta igreja, a igreja local, corporativamente, e eu e você individualmente, somos responsáveis pela grande comissão. Você sabia que vários membros de nossa igreja são missionários de tempo integral? Você sabia disso? Por exemplo, o pastor Isaías e sua esposa Ana Cláudia Cristal, que trabalham no Palavra da Vida, que são membros dessa igreja, não recebem qualquer ajuda por ser eles missionários que recebem recurso de mantenedores. Essa é a política institucional de todos os missionários do Palavra da Vida. Os cristais e todos os missionários que atuam no mundo, no Palavra da Vida, porque são Palavra da Vida espalhados por todo o globo, não recebem um centavo das instituições. Ao contrário, eles pagam até aluguel para lá morar. Minha esposa e eu somos um dos mantenedores dos missionários cristais. Você que me ouve, pode, se desejar, participar desse privilégio. Um outro exemplo, nossos missionários do Pão da Vida recebem recursos módicos pela limitação de entradas em nossa igreja. O Pão da Vida, nossa instituição, poderia fazer mais e funcionar melhor se houvesse maior disponibilidade de recursos. Minha esposa e eu somos mantenedores do Pão da Vida institucionalmente, não individualmente. Tanto o projeto Pão da Vida por si, quanto os missionários do Pão da Vida, Carol Amaral, Daniel Braga, Guilherme da Almeida, Ana Sueli, necessitam de mantenedores. Você, se desejar, pode participar deste privilégio. Minha família tem envolvimento com a obra missionária, tanto de forma prática como de forma financeira. Este ano, temos tido o grande privilégio de receber a missionária Alexandra Solsóliva em nossa casa nos finais de semana. Ali ela pernoita e ali nós podemos ter comunhão. Quando fazemos isso, possibilitamos o seu ministério de aconselhamento entre as mulheres da igreja e a participação dela aqui em Belém de uma maneira geral. Nós temos sido ricamente abençoados pela presença dessa missionária em nosso lar e cremos que ela também tem sido abençoada por esses momentos de comunhão. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de encorajar você a convidar um de nossos missionários para um momento em sua casa. Além dos nossos missionários do Pão da Vida, nós temos missionários no bairro de Fátima, o casal Márcio e Luana Brígida. Nós temos missionários em Santarém Novo, o casal Rage e Paula Carvalho. Nós temos missionários na Ilha do Marajó, o casal Jorge e Rose Bastos. Adicionalmente, a nossa igreja tem obreiros no Tapanã, o casal Milton e Sueli Paulo. Imaginem a alegria de um desses casais se recebessem a visita de um de nós. O encorajamento. Minha esposa foi missionária de campo e ela fala da alegria quando vinha um membro da igreja, vinha lá do Paraná, ia lá no sertão onde ela era missionária. Que alegria de receber aquele irmão, que coisa encorajadora. A obra missionária é feita de muitas formas e maneiras, e todos nós, eu e você, somos responsáveis por ela.
À medida que nossa igreja cresce e a força missionária da igreja aumenta, a nossa responsabilidade primária deve ser com nossos próprios missionários. Nós não devemos diminuir nada do que nós fazemos. O trabalho que o pastor Paulo desenvolve aqui com relação a levantar recursos, devemos expandir até, melhorar. Mas nós devemos também trabalhar, ajudar e nos envolver com nossos próprios missionários, que precisam de nós. Recentemente, mobilizamos a igreja, você, para mobilar o pequeno apartamento do casal missionário Raul e Priscila Moposa. O casal tem 2 filhas pequenas e o próximo bebê está chegando no final deste mês. Eles eram missionários no Equador e estarão aqui no Pará para um período de treinamento teológico. Eu e minha esposa temos sido mantenedores deste casal missionário e pretendemos ter o convívio com eles, agora que eles estão aqui no Brasil, ajudando-os, encorajando-os nessa fase de treinamento e posteriormente na volta ao campo. É nosso desejo, Betina e eu, realizarmos viagens de visitas aos missionários que mantemos quando nossos filhos crescerem, a fim de que os nossos filhos amem a obra de expansão do reino de Deus. Nada contra ir para Gramado, para Paris, para viajar o seu filho, isso é tudo muito bom. Eu e minha esposa já fizemos isso, mas nós precisamos levar os nossos filhos para a obra de Deus, para que eles amem a obra do Senhor, para que eles se envolvam com a obra do Senhor. Que tal, em uma de suas férias, por exemplo, quando você vai a Salinas, isso aqui é uma sugestão para os irmãos, quando você vai a Salinas, você se programa para entrar em Santarém Novo, se programa, entra ali, dá um abraço no nosso missionário, ali quem sabe almoça com o nosso missionário, o missionário Raj e Paulinha, ali, vai ali, encoraja ele, quem sabe até você pode ficar à noite para o culto, e aí então você segue a Salinas. Já pensou a alegria do casal missionário receber você? Ou, quem sabe, numa viagem sua ao Marajó, que você decide passar uns dias lá na ilha do Marajó, eu vou visitar o nosso missionário lá no Jubim, e chega lá, dá uma palavra, missionário Jorge, estamos aqui para orar com o Senhor, saber como que está indo o trabalho da nossa igreja. Eles são os membros da nossa igreja lá naquela ponta. Eu tenho citado repetidamente, eu e a minha esposa, porque eu penso que se nós não fizermos, também se vocês não souberem que nós estamos atuando, por que vocês então fariam? É uma maneira de encorajar vocês, não de nos gloriarmos. Nós não temos nada de que nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Somos pó e nos gloriamos, nos alegramos apenas na cruz de Cristo. Ainda assim, ao longo dos anos, eu e minha esposa temos tido o privilégio de participar da obra do Senhor em vários níveis. Temos sido mantenedores do casal Miqueias e Rebeca Varão entre os quilombolas na Bahia. Temos apoiado o casal missionário Samuele e Erika Baroncelli na Itália. Este último casal eu tenho apoiado há muitos anos, antes de ser casado. Inclusive tive a oportunidade de visitá-los e realizar uma turnê de pregação em várias igrejas batistas italianas, com apoio da Érica, me traduzindo para italiano. Minha esposa recentemente foi a Foz do Iguaçu para visitar a missionária Andresa Coutinho em tratamento de câncer. Essa guerreira Andresa é missionária na Albânia, mas teve que vir ao Brasil para realizar o tratamento necessário. Meus irmãos, são tantas as maneiras que nós podemos participar na obra do Senhor, a Arca de Noé. Que alegria indizível é ter o privilégio de participar da construção da igreja do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa!
Eu já citei este exemplo, esta metáfora em outros momentos, mas eu vou citar de novo. Quando Noé estava neste mundo, ele fazia muita coisa. Ele, imagino, tinha que levantar sustento para os seus filhos, para sua casa, enquanto em 120 anos ele estava pregando. Ele fazia outras coisas, consertava o telhado, ia para o trabalho, tinha plantações, mas o foco daquele homem, qual era o foco dele? Era a arca. Por que o foco dele era? Porque ele sabia que tudo ia perecer, a casa dele ia afundar, as pontes, tudo ia acabar. Então, embora ele fizesse muita coisa, o foco, os olhos dele estavam postos na arca, porque no final das coisas, no frigir dos olhos, o que interessava era a arca. Neste mundo você pode fazer muita coisa, você precisa fazer, você tem que ir para o trabalho, você tem que dar assistência para os seus filhos, eu faço isso, você vira para cá, vira para lá, mas no final das contas o que interessa é a igreja de Deus. Isso aqui vai pegar fogo, meus ternos que estão pendurados, vai pegar fogo tudo, não vai sobrar nada disso aqui. Eu não quero desencorajar você das suas muitas atividades, o que eu quero é que você foque na arca. A arca é a igreja do Senhor, vamos trabalhar na obra do Senhor, vamos nos envolver na obra do Senhor, vamos militar na obra do Senhor, com o nosso voluntariado, com o nosso recurso, com as nossas vidas. Vamos lá visitar, vamos encorajar o irmão, vamos lá no Pão da Vida. Talvez muitos aqui nem sabiam que existia o Pão da Vida, quem sabe, talvez isso aqui já é demais. Muitos aqui nunca visitaram o Pão da Vida. Vamos nos envolver na obra do Senhor. É um grande privilégio, afinal, trabalhar na arca e sermos partícipes daquilo que Deus está fazendo com a sua noiva santa. Texto de Atos 13 diz: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo mãos sobre eles, os despediram. O que temos aqui é a imposição de mão para o comissionamento da obra missionária. A igreja de Antioquia comissionou Saulo e Barnabé para missões sob autoridade e direção do Espírito Santo. Ao comissionar, ao responsabilizar aquela igreja, aqueles homens, nós vemos que a igreja é a agência responsável pela obra missionária. É nosso desejo, é desejo da direção desta igreja, fomentar e aprimorar cada vez mais a obra missionária. Que Deus nos abençoe neste afã, com seu envolvimento. Em nome de Jesus, amém.